agora, certo? Tá bom. Tá difícil assim de você entender o conteúdo, tá muito rápido, o que você acha? Nesse ritmo tá bom por enquanto. Tá? Tá bom. Eu só tô um pouco atarefado por causa das coisas da escola aqui. Não, é, a É sua trabalho, escola, meu tarefa. amigo, o, o Então, seu, o seu Instituto Federal eu acho impressionante. eu sei. Não, Você deve estar com problema porque os professores eles não estão conseguindo dar aula suficiente, né? como assim? Eles não estão, por exemplo, tá tendo a adequação do novo ensino médio, então eles estão correndo atrás, né, para Ah, adequar sim. isso É, daí, alguns estão né? falando que tá um pouco confuso essa coisa. Você estuda em um turno só ou você estuda em dois turnos? Só é um pouco difícil de responder porque terça tem de manhã e tarde aula. Ah, entendi. Então Mas acho o que resto da eles estão semana é tentando sempre de eles manhã. estão tentando aumentar a carga horária. Acho que deve ser por isso Ah, também. ah. Mas lá no IFTM eu acho que sempre foi assim mesmo. É, Sim, sim. por causa dos cursos técnicos. É, é. Peraí, viu? Minha professora de matemática disse que a gente estava perguntando para ela se o livro nosso acabou, de geometria espacial, que é a matéria que a gente está estudando. Sim. Ela falou, e agora? Acabou? Não, agora a gente ia ver matemática analítica, mas e o livro? Ela disse que o novo livro não tinha nada sobre isso. Aí ela falou que Pois é um problema que não tá sendo só na sua escola não, cara, esse problema, sabe? ela tinha que correr atrás do livro que tinha falando sobre isso. Isso está sendo também nas outras escolas e tal, entendeu? Hum. Então, porque assim, eu quero fazer uma janela, eu quero fazer uma tela inteira. É uma janela, pronto. Aqui, ok, é isso aqui. Porque, é porque assim, quando a gente tá falando do novo ensino médio, é todo um novo currículo, tudo novas formas de aprendizado e tal, é uma coisa assim totalmente absurda, entendeu? Vai acabar com aquela questão das séries em si, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro vai passar a ser módulo. Aí o aluno não vai ter assim, mas a primeiro ano, segundo, terceiro ano e tal, entendeu? É um negócio assim meio complicado, os professores e os coordenadores nem sabem como é que vai ser isso direito. Então, passa logo esse negócio aqui. Bom, uma coisa fundamental para que você precise entender, lembrando que a nossa aula, por conta do nosso atraso, se tem algum problema dela aí até 5h40, 5h30, tem algum problema? Ah, não, não, tem não. Pronto. Teve o Eu tô atraso, gravando então. aqui e eu ainda não coloquei no, no YouTube porque eu tenho que editar o vídeo, aí eu não tô conseguindo achar um editor de vídeo aqui. Mas assim, Ah, eu vou colocar as aulas, aí você vai revisando o quanto você quiser, entendeu? Por exemplo, aham. uma coisa, você lembra que eu falei pra você da questão, por exemplo, de a natureza procurar o caminho mais fácil para dissipar a energia? Lembra disso? Sim, Você lembra lembro. também do elétron quando ele sai de um nível menor, quer dizer, um nível de menor energia para um de maior energia, e quando ele voltar, ele emitir uma radiação e ele absorver uma radiação? Você lembra disso? Sim. Pronto. Peraí, quando ele volta, ele emite, e quando ele vai, ele Quando ele absorve. volta, ele emite. Quando ele vai, ele Ele absorve. absorve. É o Ok. contrário. É, por que eu falei essas coisas? Porque na teoria da física clássica, existe uma particularidade na física clássica que a gente vai chegar ainda nessas teorias em física, que é a ondulatória, certo? Os primeiros físicos que estudaram ondulatória foram o Newton, Leibniz e tal. E aí eles criaram, de todos esses estudos que eles fizeram, eles criaram o cálculo diferencial, certo? É o cálculo mais avançado que é utilizado lá na faculdade e tal, para explicar os fenômenos, enfim. Mas o fundamental é que é o seguinte, a gente não podia, Newton não conseguia explicar por que, por exemplo, a luz branca ela era composta por várias cores, entendeu? Ele pegou um prisma, eu acho que você já deve ter visto essa imagem, né? Newton com um prisma, Sim, aí um já. feixe de luz passa por o prisma Aham. e aí ele consegue ter o espectro visível, né? Que começa do violeta e vai até o vermelho, né?
Isso é assim, lembra que eu mostrei para você o espectro eletromagnético, que é uma faixa gigantesca de ondas, e a gente só consegue ver um pouquinho, um negocinho bem pequeno, lembra disso? Uhum. Pronto. Peraí, o Aquilo, quê? Não, dessa parte bem pequena não me lembro não. não, o espectro eletromagnético é isso aqui, vai de rádio, ondas de rádio, que é um comprimento Sim. de onda muito grande, até raios gama, que é uma frequência extremamente alta. Lembra disso? Eu mostrei pra Ah, você sim, a lembro. figura. Comprimento de onda pequeno, sim. Sim, pronto. E o espectro visível, que é o que a gente vê, que nós, humanos e outros animais, eles conseguem visualizar, é uma faixa bem pequena. Lembra disso? Lembra que Lembro. eu mostrei pra você? É uma faixa bem pequenininha. Aham. Então, por que que isso acontece? Eu expliquei por que que isso acontece, que é por conta da excitação dos elétrons, que vai de um nível menor para o maior, e quando ele retorna, ele emite essa radiação. Eu demonstrei isso para você, né? Uhum. E agora você vai entender por que que é importante a gente estudar esses aspectos através da química moderna, da física moderna. O problema da física clássica é que ela tratava as ondas como estacionárias. O que isso significa? Que elas não têm variação, entendeu? Elas não tinham variação. Por exemplo, uma onda de rádio, por exemplo, uma onda sonora, ela tem um pico, né? Ela tem aquela curva senoide, né? Lembra disso? Sim. Por exemplo, ela vai, sobe, depois desce, depois sobe de novo, desce, sobe de novo. E ela faz esse comportamento durante um tempo, né? E esse tempo é aquela unidade que se chama Hertz, que é frequência, que é por segundo. Então, ciclos por segundo. Um ciclo, outros dois ciclos, três ciclos, quatro ciclos. Pronto. A Uhum. física clássica ela não conseguia explicar as reações químicas. Por quê? Porque considerava-se que o átomo, através do átomo de Dalton, né, principalmente, o átomo de Dalton ele era rígido, né? Ele era imutável, eram esferas que se chocavam e aí trocavam algumas, como posso dizer, é, trocavam, por exemplo, faziam combinações, né, de números inteiros e tal. Só que hoje a gente sabe que não é mais assim, né? Então, oi? Você perguntou alguma coisa? É, por que não é mais assim? Como descobriu isso? Então, pela própria aqueles modelos que eu lhe mostrei, por exemplo, o átomo de Rutherford e tal. O Dalton ele não considerava as partículas subatômicas, o elétron, o próton, o nêutron, entendeu? Ele não considerava Ah, isso. tá E bom. aí foi Entendi. descoberto Ah, depois que o átomo ele se comporta, a reação química principalmente, ela se comporta, tem muito mais propriedades. As ligações químicas elas acontecem com muito mais propriedades por conta dos elétrons. Os elétrons são era útil. fundamentais nisso daí. E hoje a gente vai entender o porquê. Bom, voltando para essa questão, por exemplo, acho que deve dar pronto. Voltando para essa questão, lembra que eu mostrei para você que o átomo. Oxente, eu caí, vote. Deu uma travada rápida aqui. Foi, eu não entendi. Voltando para essa questão, eu mostrei para você que o elétron ele não está numa órbita definida, né? Lembra disso que eu mostrei para você? Sim, Oxente, lembro. que robô O é esse princípio aqui, da bicho? Que tá incerteza. pulando na tela. O quê? Tem um robô aqui. Sua tela ficou toda pixelizada. Oxi. E agora Voltou ao voltou? normal. Voltou. Porque apareceu um robô aqui na minha tela. Veja, lembra que eu mostrei pra você por quê? Porque o elétron ele tá numa velocidade tão grande, mas tão grande que a gente não consegue determinar o momento, ou seja, a posição dele no espaço e a sua velocidade, né? Você lembra qual é o Uhum. nome desse princípio? Da incerteza. Pronto, princípio da incerteza de Werner Heisenberg, que era um físico, eu não sei se é alemão, acho que era alemão ou era austríaco, mas enfim. E o que Uhum. acontece? Por que que é desse jeito? Porque o elétron ele está próximo da velocidade da luz. Eu falei para você que as ondas elas eram consideradas estacionárias. Por exemplo, a Sim. luz solar ela era uma onda estacionária, ela é considerada ainda uma onda estacionária. Só que existiam dois físicos, um deles eu não me lembro, mas assim, eu vou pesquisar e vou trazer para você depois. Isso a gente vai estudar muito mais a fundo na questão do ondulatório. Os elétrons eles não eram descobertos.
Lembra que eu falei pra você que a partícula, ela era uma coisa idílica, ideal, assim, uma esfera rígida, com forma bem definida e tal, lembra disso? A partícula e tal. Então, Lembro. o estudo das partículas, ele não considerava o estudo da ondulatória, entendeu? Então era por isso que eles não conseguiam definir como é que existia as ligações químicas. Eles não conseguiam, com esse pensamento eles não conseguiam definir o que era uma ligação química. E aí, a partir da descoberta do elétron, a descoberta do nêutron, a descoberta do próton, isso daí se tornou um paradigma. Eles precisavam de uma explicação mais detalhada sobre o que poderia ser o átomo em si. Então, pensando isso, a gente hoje entende o porquê das ligações químicas ocorrerem, né? Lembra da questão da repulsão e atração? Lembra disso? Partículas de cargas iguais, Sim. elas se repelem, né? Partículas de cargas iguais, elas se repelem. E partículas de cargas diferentes, elas se unem, elas se aproximam, né? Pronto. Isso não é diferente na química. O átomo químico, aliás, o elemento químico, o átomo químico, o elemento químico, ele tem uma particularidade também nesse sentido. Por exemplo, os elétrons, eles estão de tal forma próximos do núcleo que eles se aproximam do núcleo, mas se existir um outro núcleo próximo a esse elétron que faça uma indução, certo? É como, por exemplo, lembra o paramagnetismo, o diamagnetismo? Lembra disso que eu mostrei para você? Sim. O bismuto é o mais diamagnético. E o sulfato de magnésio, o sulfato de magnésio, eu acho. O outro sal lá, ele era paramagnético, então ele se aproximava, né, quando você colocava o ímã. Isso se dá por conta do alinhamento dos elétrons, né? A orientação desses elétrons no espaço. Isso aí a gente vai ver mais pra frente. Mas por que isso é importante? Porque foi justamente o diamagnetismo e o paramagnetismo que foram um desafio para os físicos explicarem como as reações químicas aconteciam. E aí, quando deu-se o fundamento, a fundamentação da mecânica quântica, da física moderna e tal, que dizia que a partícula, por exemplo, o elétron, ele pode ser uma partícula e uma onda ao mesmo tempo, né? Acho que você deve ter ouvido falar sobre isso. O elétron é uma onda e uma partícula ao mesmo tempo. Fez com que... Não ouvi falar. Não? Pronto, mas eu vou explicar isso perfeitamente daqui a pouco. O elétron, ele passou a ser considerado uma partícula e uma onda ao mesmo tempo. E todas as outras partículas também passaram a ser, por exemplo, os elementos químicos, eles também passaram a ser partículas e ondas ao mesmo tempo. Eu acho que não, isso que eu falei agora está errado, somente o elétron. Mas assim, existe uma fundamentação filosófica na física que diz que toda partícula, por exemplo, pode ser uma partícula e uma onda ao mesmo tempo, né? Por exemplo, por exemplo, é a equação de de Broglie. Você tem o comprimento de onda dessa partícula e você tem a velocidade dessa partícula. E aí você consegue definir qual é a velocidade dela, ou o comprimento de onda, enfim, a frequência e assim sucessivamente. O tamanho da partícula e o comprimento de onda. Aí você consegue definir qual é a frequência dela. Então nós, como seres humanos, nós também somos considerados partículas. E nós temos frequência e tal, comprimentos de onda e etc. Eu vou até mostrar para você de novo aquela figura lá, que aí você vai entender o que eu estou explicando aqui agora. Então, voltando para a questão das ligações químicas, eu dei esse arrodeio todo para explicar isso daqui agora. Por exemplo, quando a gente está falando de ligação química, a gente não está falando simplesmente de doação de elétrons ou recebimento de elétrons. A gente está falando de energias, certo? A gente está falando de força de ligação e energia de ligação, principalmente. Isso é um pouco complexo para você entender, mas você vai entender por que isso acontece. Por exemplo, os átomos, quando eles se aproximam uns dos outros, né? Lembra que eu mostrei para você o átomo de hidrogênio, mais o átomo não, o gás hidrogênio mais o gás cloro, ele forma o ácido clorídrico. Eu lhe mostrei a reação. Lembra que eu mostrei para você? Sim, Pronto. Por que isso acontece? Porque eles se chocam, né? Esses gases, eles estão lá no espaço de forma tão violenta, né? Eles se chocam em alta velocidade e aí eles começam a perturbar
a nuvem eletrônica, ou então o centro eletrônico desses átomos, dos átomos uns dos outros, a ponto de um hidrogênio receber um elétron Sim. e o cloro também receber um elétron. Um hidrogênio, a configuração eletrônica do hidrogênio, o elemento hidrogênio é 1s1, lembra disso, né? 1s1, porque ele está lá no grupo 1. Então, ele compartilha um elétron com um átomo de cloro, que está no grupo 17, né? E ele só precisa de um elétron para manter sua camada de valência completa, certo? Isso aí a gente conseguiu compreender. Então, por que isso acontece? Porque existe uma coisa chamada força de repulsão e força de atração, certo? Uma força, na física, a força é a capacidade de realizar um trabalho. Acho que você deve ter ouvido falar disso aí. Trabalho. Por exemplo, Já. a força necessária para movimentar um celular é a força necessária para realizar o movimento do celular. Tem a orientação da velocidade e tal. Tá conversando com alguém? Estou. É porque eu tô anotando aqui. Ah, tá. Então, e aí, por exemplo, quando você tem uma bola de futebol, para ela entrar em movimento, por exemplo, quando um jogador ele chuta a bola, ele imprime uma força sobre essa bola, que é a força de contato. E aí essa bola, como ela é esférica, né? Lembre-se que todo corpo esférico, ele possui a capacidade de se comportar como um projétil, né? Imagine só, o cara tá Como numa assim? guerra, né? Uma bola consegue matar uma pessoa, por incrível que pareça. Se ela tiver força e velocidade suficiente, ela se comporta como uma bala. Não uma bala de revólver, né? Mas assim, ela se comporta como um projétil. Então, o impacto... Porque assim, o incrível disso tudo é que, por exemplo, um quadrado, por conta da forma dele, né? Um tijolo ele não tem energia cinética suficiente quanto uma bola ou um corpo esférico e tal, entendeu? Por exemplo, se você pegar uma pedra esférica e jogar sobre algum objeto, ela vai ter muito mais energia cinética do que uma pedra quadrada. Isso por Por quê, conta ué? da capacidade rotativa dessa pedra, entendeu? Um Ah, corpo esférico ele se comporta como um projétil. E isso faz com que esse projétil ele tenha muito mais energia na hora do impacto. Eu vou procurar um vídeo que explica isso. Eu já vi um vídeo com uma explicação dessa. É bem interessante. Mas e aí, por exemplo, eu falei na questão do impacto, né? Dos aham. gases e tal. Então, Sim. a gente está considerando esses gases e lembre-se que a gente está falando de hidrogênio ligado a hidrogênio e cloro ligado a cloro, né? Que é Isso. essa ligação aqui, ó. H I cadê? KCl. CL, peraí, CL. Toda vez que você vê esse tracinho aqui, ó, toda vez que você vê um tracinho desse aqui, por Sim. exemplo, você tá vendo essas duas substâncias, né? Esse tracinho Sim. significa uma ligação covalente, certo? Uma ligação covalente. Quando você Eu acho vê... que, Oi? que- eu acho que na matéria que estou estudando, né, em química, que é Química orgânica, orgânica, né? aparece sempre esses traços. Pronto. Quando você vê isso aqui, ó, tem vários traços, né? É porque eu não estou conseguindo Aham. colocar o ponto, mas assim, quando você vê isso daqui, ela é uma interação intermolecular, não é um traço. Imagine que isso aqui seja um ponto, né? Eu acho que dá para fazer um ponto, peraí, deixa eu ver. Dá pra ver que tá meio que. Pronto. É, Ah, coloca esses pontos no meio aqui, aí você vai entender que isso daqui é uma interação intermolecular. A gente consegue determinar através de instrumentação a força dessas ligações. E um princípio fundamental nessas ligações, para você determinar essas ligações, são as distâncias de um núcleo molecular entre o outro, certo? E sim. aí você consegue definir o comprimento dessa ligação. Isso é importante porque isso vai definir outras propriedades físico-químicas das substâncias. Por exemplo, qual é a diferença
eu acho que você vai conseguir responder essa na lata. Qual a diferença entre o sal de cozinha, o açúcar que a gente utiliza pro café, o açúcar cristal e o gelo seco, que é gás carbônico comprimido, né? Qual é a diferença entre essas três substâncias? Ixi, mas. Veja, veja, Sim, eu vou explicar melhor. ok. Todas essas três substâncias, elas são sólidos, né? O Aham, gelo seco é gás carbônico comprimido e aí ela se transforma em sólido, né? Ele foi comprimido a tal forma, a tal pressão que de líquido, lembra que um gás, ele quando você comprime, ele se torna líquido e aí quando você vai comprimindo, comprimindo, comprimindo por um tempo, ele se transforma em sólido, né? Lembra disso? aham. Pronto. Lembro. Então, só que o gás carbônico em potencial, você tem que fazer umas outras adequações. E isso aí eu vou explicar depois. Mas considere o gás carbônico como um gás perfeito. Um gás perfeito. O gás Uhum. carbônico, ele quando você coloca ele na água, ele se transforma em gás imediatamente. Não precisa aquecer, não precisa fazer nada. A água, a temperatura ambiente, ela consegue fazer com que o gás sublime, ou seja, sai de gás, aliás, sai de sólido Vai pra. para gás, instantaneamente, né? Aham. Veja só, o açúcar, ele não derrete a temperatura ambiente, ou seja, ele não tem mudança de fase de sólido para líquido em temperatura ambiente. Mas para isso, quando você coloca o açúcar na água, você tem que aquecer a água até uns 40, até uns 50 graus para você poder aquecer o açúcar. Aliás, para você aquecer, para você transformar, para você solubilizar o açúcar, certo? E o açúcar você consegue derreter ele facilmente em 70 graus, 80 graus e tal, certo? Então o açúcar sai de sólido para líquido a 60, 70 graus, vamos dizer assim, né? Tranquilo. Sim. Já o sal de cozinha, ele tem um problema, né? O sal de cozinha é impossível você derreter o sal de cozinha. Você vai pegar sua panela, vai derreter a panela primeiro, vai derreter o fogão e o sal de cozinha não vai ser derretido. Qual é a diferença entre esses três sólidos? Ué, a questão de ebulição deles, não é? Sim, essa Fusão. é uma propriedade, essa é uma das, como posso dizer, para você compreender o porquê da questão acontecer. Essa é uma das Sim, propriedades dessas substâncias. O ponto de ebulição, ponto de fusão, ponto de sublimação. Para você ver, o gás carbônico, quando ele é comprimido, no caso do gelo seco, é, é tão baixo, vamos dizer assim, é tão pequeno o ponto de ebulição, que ele já entra em sublimação automaticamente, assim, espontaneamente, entendeu? É tão pequeno, tão pequeno mesmo, a energia é tão pequena para você transformar o sólido em gás, que ele já sai de gás e vai diretamente para. Aliás, ele já sai de sólido e vai diretamente para gás quase que instantaneamente. Já as outras aham, substâncias, você precisa imprimir um pouco de temperatura, um pouco de calor, para que elas possam sair do estado sólido para o líquido, né? Mas tem sim, um princípio que eu estava falando aqui, por exemplo, força repulsiva, força atrativa, né? sim, A distância de um núcleo para o outro, o comprimento da ligação, né? E o comprimento da ligação e as interações intermoleculares. Tudo isso vai contribuir para que essas substâncias elas tenham uma diferença nessas propriedades físico-químicas, né? E sim. você precisa me dizer, pronto, a gente está falando de ligação química, né? Isso. Essa já é mais uma dica. Se você não conseguir responder, eu vou explicar. Aí. Qual é a diferença entre esses três sólidos, essas três substâncias? Lembrando, eu estou falando de substância pura. Por exemplo, você não tem nenhuma impureza, é 100% sólido, 100% glicose, no caso o açúcar cristal é glicose, 100% gás carbônico e 100% sal de cozinha. Eu quero saber qual é a diferença entre essas três substâncias, assim, nesse estado, esse estado sólido. Por que delas estarem assim, né? As Porque elas têm essas ligações propriedades. intermoleculares.
Sim, eu falei. As ligações químicas e as E forças as químicas. intermoleculares. Isso. Agora eu quero saber qual é a diferença entre essas três. Assim, o que elas têm de especial. E olha que lembre que você já estudou isso. Estudou no primeiro ano. Ixi, eu acho que tem alguma coisa a ver com esse metal, metal não. Não, não. Não? Todas elas são substâncias. São. Como posso dizer? O açúcar não é um sal, mas ele é um sólido molecular. Todas elas são sólidas, assim. Elas não são metais, né? Não tem essa característica de ser metal. Sim. Certo. Aí. Não tem problema. Se você não souber, faz parte, entendeu? É normal. Tem a ver com um elemento de elemento químico que tem, por exemplo, o gás ele Não, nem tem, tanto assim. É mais a questão da ligação química em si, entendeu? A diferença das ligações químicas que ocorrem nessas substâncias. Já dei mais outra dica. são ligações mais resistentes, assim, tipo, Vamos lá. Você não chegou, você ainda não tem conseguiu mais chegar. proximidades. Eu acho que você falou um pouco disso, Pronto. quando elas estão mais próximas uma das outras, mas não Sim, tão com certeza. juntas. Vamos lá. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando que, por exemplo, a força da ligação, eu ainda não saí de força de ligação e nem energia de ligação. A força da ligação ela é fundamental para definir qual é o tipo da ligação química, certo? Sim, As ligações, por exemplo, a gente tem a energia, a ligação iônica, que é a energia mais forte que existe, certo? Não tanto quanto a energia que existe no núcleo, que une nêutrons e prótons, ela não é tão forte quanto o núcleo, certo? Mas ela é uma ligação química extremamente forte. Veja, as ligações químicas elas são definidas pela sua energia de ligação e a força da ligação. Eu falei para você que a gente tem aparelhagem, a gente tem instrumentação, que a gente consegue definir qual é o comprimento dessa ligação. Através desse comprimento, quando a gente consegue calcular o comprimento dessa ligação, a gente consegue definir qual é a força dessa ligação. Isso a gente não vai entrar em detalhes porque isso já é para química superior. Mas eu preciso que você entenda que é o seguinte: quanto mais forte a ligação química, mais próximos estão os núcleos uns dos outros, certo? Os núcleos dessas substâncias. Então, o sal de cozinha, veja que eu dei uma propriedade físico-química, no caso, física e química, né? Porque é físico-química. Então, o ponto de ebulição, então o ponto de fusão. Veja, o ponto de fusão do sal de cozinha, ele está em torno de 2000 a 2100 graus. Cara, teria que ir lá você em Mercúrio. consegue. Eu acho que é. Deixa eu pegar aqui. Pra dizer que eu não tô errado, sabe? Porque. Deixa eu ver aqui, viu? Ponto de fusão. Sal de cozinha. Mesmo se for um grãozinho minúsculo. Ah, tá 800 graus, na verdade. Oxente, era 1500. 800 graus. Ponto de fusão alumínio. Muita coisa. Veja, é porque leva em consideração Kelvin, né? Porque eu tava coisando aqui. Veja, Ah, o alumínio, ele é um metal, certo? Alguns consideram semi-metal, metalóide, enfim, não importa. Mas ele tem a característica de metal. Ele é um metal que o ponto de fusão dele é 600 graus, cara. 600 graus. O sal de cozinha é 800. Você vai derreter sua panela, não vai e o sal derreter não o vai sal, derreter. vai tocar fogo no seu fogão, vai incendiar a sua casa e o sal ainda vai estar lá. O carvão, o ponto de fusão do carvão. O ponto de fusão do carvão está em torno de 3.550 graus, certo? Nossa, Para você ver como é ponto de ebulição, né? Deixa eu ver. Pertinente. Não. Pera aí. gente. Depois eu vejo isso direito. Então o carvão ele chega a temperaturas, por exemplo, quando você faz uma queima de carvão para ele se tornar cinza, né?
ali dentro por exemplo, de um forno industrial e tal, que eles usam carbono puro, né, que chama coke. Isso sai a quase 3.000, 4.000 graus Celsius, entendeu? É um forno industrial, que é feito para fazer cimento. O cimento, ele tem um ponto de fusão em torno de 2.000, 2.100 e tal, deixa eu ver aqui. Então dava pra derreter o sal aí nesse forno. Ó, o ponto de fusão do cimento tá 1.500 Kelvin, né? Então, Sim. pra gente transformar de Kelvin para Celsius, eu acho que é menos, né? Transformar Kelvin. Acho que é isso. Deixa eu ver. 1.500. 1.226 graus Celsius. Imagine a capacidade térmica desse elemento. Agora, por que o carvão ele tem essa capacidade de absorver tanto calor? Porque ele é formado por várias substâncias, a celulose e tal, que é um polímero. É muita energia, por exemplo, energia de ligação e tal, essas coisas. Depois a gente vai estudar isso mais à frente, melhor. Então, quando a gente está falando de ligação iônica, a gente está falando da ligação mais forte que existe na natureza, certo? Ligação química mais forte que existe na natureza. E aí a gente tem, depois da ligação iônica, a gente tem a ligação covalente, né? Que a gente tem dois tipos diferentes de ligação covalente. A gente tem a ligação covalente normal, né? A ligação covalente comum, onde dois átomos eles compartilham um par de elétrons, certo? Isso aí é tranquilo. E a gente tem a ligação covalente coordenada, que um elemento, para diminuir a sua energia, para formar o composto, a substância, ele doa um par de elétrons para o outro elemento e assim eles formam uma ligação química. Sendo que a gente... Lembra que eu falei para você que a gente consegue determinar o tamanho da ligação? Sim. Então, através desse tamanho da ligação, a gente consegue dizer qual é o elemento que os elétrons estão mais próximos do que do outro elemento. E assim a gente consegue definir, essa ligação aqui é uma ligação covalente, essa ligação aqui ela é uma ligação coordenada. Eu vou mostrar aqui para você um programinha que a gente utiliza para isso. Só um minuto. Olha lá. Eu tava até aqui, eu não tinha instalado ele, né? Faz tempo que eu não utilizo ele também. Então, por exemplo, toda vez que a gente tem a aproximação completa de uma partícula com a outra, a gente tem um choque, entendeu? Então, no nível subatômico, isso é impossível de acontecer. Não acontece, a não ser que a gente imprima mais energia e faça o átomo e tal, a velocidade. É isso que acontece no enriquecimento de urânio, enriquecimento de materiais radioativos, né? Para produzir energia e também produzir bomba, certo? A física moderna, ela trouxe essas maravilhas, né? A gente fazer essas porcarias, enfim. Então, naturalmente, isso não acontece. Por exemplo, o átomo de césio, o átomo de urânio, ele vai perdendo os isótopos, né? Ele vai perdendo nêutrons. E aí o decaimento radioativo vai liberando esses nêutrons e tal na forma de partículas alfa e radiação. E aí eles se transformam em outros elementos. Isso a gente vai estudar em energia nuclear. Mas naturalmente isso não ocorre. Por quê? Justamente por conta disso que eu mostrei aqui para você. A energia de repulsão, aqui ó, isso daqui, veja aqui ó, a gente tem aqui força, a gente tem dois quadrantes aqui ó, o quadrante de cima e o quadrante de baixo. Aqui é quando acontece a ligação química, ó, certo? Quando acontece a ligação química. Aí você tem aqui ó, a força de repulsão, a força de atração. E aqui a gente tem a separação interatômica. Veja que quando eles não chegam próximos, os dois núcleos não chegam próximos,
eles não formam a ligação química. Ó. Você veja que eles aumentam um pouco a energia, depois eles diminuem essa energia até ela se tornar constante. Lembra que eu falei para você que a natureza ela procura o melhor caminho para dissipar a energia e tal, e etc, para atingir o Lembro, equilíbrio? sim, sim. Pronto. E isso diz respeito a esse gráfico aqui, ó. Tá vendo aqui? Separação entre os dois núcleos, força repulsiva e a força de ligação, ó. Tá vendo? Isso é senoide? É, é uma senoide, é. E Ah, aí, só que aqui é fazendo em relação a, a ligação química, né? Por exemplo, sim. você tem ideia, a ligação iônica, ela é de tal forma tão forte, mas tão forte, que você faz com que o sólido, por exemplo, quando o sal ele é formado, você já tem ele ali, você já está ali, só que ele está solubilizado em água por conta das interações, né, que a água possui e tal. Mas quando você retira a água e o sal ele se forma, ele está lá na forma de sólido, ele na forma de sólido você não consegue transformar ele em líquido por conta disso. Por exemplo, você tem que ter um alto grau de calor, uma fonte térmica muito alta para transformar ele em líquido, entendeu? Isso diz respeito à força iônica. Então, Davi, oi, tudo bem eu sair um minutinho, tá, rapidinho? tudo bem, Eu preciso sair, tá? Eu já volto. certo. Voltei. Tudo certo? Tudo certo. Deixa eu só baixar aqui o programa para mostrar. Aham. O que que tava falando mesmo da ligação iônica? Eu Sim. já. Então, a ligação iônica, né? Ela é a ligação mais forte da natureza, né? Assim, a ligação Ah, química mais sim. forte. E aí depois a gente tem a ligação covalente, né? A ligação covalente comum e a ligação covalente coordenada. O açúcar, para ele se tornar um sólido, né? Ele precisa de duas ligações. Assim, ele precisa da ligação covalente, né? E as interações intermoleculares, que a gente vai falar Sim, sobre isso na próxima aula. Existem essas interações intermoleculares e é por isso que, por exemplo, a água na temperatura ambiente ela é líquida, né? Ela está na forma de estados líquido. sim. Só que ela se transforma em sólido justamente por causa dessas interações intermoleculares, que no caso da água é interações de hidrogênio, que acontecem também com o açúcar, formando o sólido Ah, cristalino. lembrei agora. Pontes de hidrogênio. Na verdade não são pontes, são Não, ligações, assim, ligações. interações, né? Porque uma ponte de hidrogênio é um hidrogênio que liga três núcleos, Ah, entendi. entendeu? É uma Mas é ligação que alguma. liga três núcleos de um outro elemento, dois núcleos de um outro elemento. Esses são Sim, pontes. É porque assim, a nomenclatura do ensino médio é completamente errada, mas eu vou lhe ensinar o certo. E entendi. aí, por exemplo, quando você tem as interações de hidrogênio, você faz com que a água, quando ela passe por -2, -3 graus, deixa eu procurar aqui a temperatura de congelamento aqui.
Então, a água ela congela a 0 graus, -1 e tal, dependendo das impurezas que tiver nela e tal. Mas Sim. assim, o gelo só existe por causa dessas interações intermoleculares, entendeu? O gás carbônico, quando ele está sólido, que é o gelo seco, que a gente chama de gelo seco, ele está de tal forma comprimido que ele perde energia, ele vai perdendo energia, a ponto de se tornar mais condensado. E aí, quando você coloca ele na temperatura ambiente, ele não derrete, né? Isso tem que ser uma temperatura muito baixa para acontecer. Pro carbono ficar Peraí. gelo seco. Ah, tá bem. Na verdade, não é nem quando você coloca ele na água. É quando você coloca ele, por exemplo, ele está resfriado, né? Quando você coloca ele em algum recipiente, ele já entra em estado de. Ele já entra em gás instantaneamente, sabe? Ah, Pronto, isso aí é a temperatura de sublimação, né? sim. Isso é o caso do carbono. E aí ele não. Assim, a energia para ele se transformar de sólido para gás é tão baixa, no caso para líquido, né? De sólido para líquido é tão baixa, mas tão baixa, que ele já entra automaticamente em vapor, em gás. Eu quero chamar vapor. Em gás, entendeu? E aí, por Entendi. exemplo, a única diferença entre essas três substâncias, esses três sólidos, é a sua ligação e a interação intermolecular que existe entre eles. O gelo seco é interação intermolecular, interações de London, né? Que é o oxigênio se ligando ao carbono, assim, formando uma interação entre o núcleo do oxigênio e o carbono, por causa dos pares de elétrons livres. E o açúcar é por conta do oxigênio com o hidrogênio. A mesma coisa que acontece na água quando ela congela, entendeu? É por isso que a água, quando ela congela, eu acho que o açúcar também deve ser assim, mas quando a água, quando ela congela, é uma das únicas substâncias que quando você congela, geralmente não é assim. Por exemplo, quando você tem lá o volume, né? Tá líquido aqui, tá um líquido, você tem 300 Sim. ml de líquido. Você tem maior volume da água, na água sólida do que na água líquida. É? É, Ué. tanto é que quando você congela uma garrafa de água que você enche ela quase até a boca, ela estoura. Ah, é, pois é. Então, É. exatamente. Realmente. Só que Então, é um pouco contraditório, porque normalmente a gente aprende que quando por tá que isso calor, as acontece? coisas aumentam. Porque quando o gelo é formado, as interações intermoleculares de hidrogênio entre o oxigênio e o hidrogênio da água é de tal forma, aumenta tanto o volume, por exemplo, a distância aumenta tanto entre um núcleo e o outro, entendeu? Que faz com que o sólido, que é o gelo, ele expanda, entendeu? Ao contrário da água, que ela tem um volume menor. Por quê? Porque ela está, assim, a forma, né? Eu quero falar entropia, mas não é entropia. A disposição dessas moléculas no espaço em que ela está ali, a maior mobilidade e assim ela consegue ter um menor volume. Só que no caso do sólido, eles aumentam o volume por conta dessas interações, entendeu? Eles se expandem Sim. para poder existir, eles se afastam no caso, para poder existir uma interação maior, entendeu? E não é só uma molécula tendo interação com uma molécula, não. São várias, na verdade, entendeu? A gente consegue Aham. definir isso daí. Várias e tal. E assim, através da experimentação, eu vou baixar aqui e eu vou mandar umas fotos depois para você. Várias substâncias que a gente consegue definir a distância e tal, entendeu? A distância de ligação e tal. Eu vou fazer essa brincadeira e depois eu mando para você. E aí o que Ok. acontece? Isso define a força da ligação. Aqui, ó. Entendeu? Aqui é quando a Ah, gente, por exemplo, a gente o tem aqui tipo de a energia ligação. potencial. A energia potencial ela diminui a tal ponto, né? Lembre-se que Sim. energia potencial é energia para você poder realizar o trabalho, né? Aham. Capacidade de energia para o trabalho. E aí, quando você diminui, você chegou aqui, ó, nesse ponto aqui. Força atrativa mais forte do que força repulsiva. Tem maior módulo, né?
a força Isso. repulsiva tá tão baixa e a força atrativa tá um pouco maior. Então aí ela consegue, você consegue fazer a ligação. E aí depois ela se torna constante com o tempo. Tá vendo? Aham. Isso explica por que que muitas substâncias, elas na temperatura ambiente, elas se acabam, por exemplo, ou entra em ebulição, ou entra em, elas aquecem, ou elas explodem, ou então elas simplesmente se decompõem espontaneamente. Por quê? Porque não há uma energia suficiente para manter aquela ligação química, entendeu? Entendi. Então, a gente tem as propriedades macroscópicas, né, dos materiais, que depende do tipo da ligação, o tipo da ligação e que depende fundamentalmente dos elétrons da camada de valência. Veja que uma coisa vai puxando a outra como um anzol, né? E você vai costurando o Sim. negócio, Eles né? vão se juntando. Pois é. E detalhe, na faculdade a gente estuda essas porcarias separadamente, entendeu? A gente deveria estudar Nossa. tudo de um contexto só, mas não, a gente estuda tudo separado e tal. Cada professor dá uma explicação diferente. E aí depois a gente fica dizendo. Aí o pessoal, mas vocês não sabem nada. Lógico, vocês não têm uma continuidade do que vocês estão ensinando. E aí veja, a ligação iônica, ó. Isso aqui. O Isso quê? aqui, isso que está escrito aqui não é completamente certo, porque também pode existir energia, ligação iônica não só entre metais e não só entre é, elementos não metálicos, né? Veja, ela, vamos dizer assim, fundamentalmente, né? Ocorre entre elementos metálicos, veja aqui, ó, elementos metálicos, certo? Sim. Aham. Que tendem a perder elétrons, que a gente chama de cátions, né? Cátions. E não metálicos, que tendem a ganhar elétrons, ânions. Veja aqui, ó, essa tabela está completamente errada, absurdo ainda uma Mas professora por quê? Eu não utilizar. entendi. Oi? Por que tá errada essa tabela? Eu não Porque não entendi. existem mais grupos, por exemplo, 3B, 4B, 5B, 7A, 8A, 1A, 2A. Os grupos assim, Mas eu cheguei a aprender assim. pronto, mas está errado. Todos eles, isso já é nomenclatura da IUPAC, entendeu? A Ah, IUPAC não sim. considera mais dessa forma. Hoje é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até o grupo, esse grupo aqui que 18A é 18, entendeu? O grupo 18 é esse aqui, ó. Os gases Grupo dos nobres. gases novos. 17, 16, 15, 14, 13, entendeu? 12. Entendi. E assim sucessivamente. Isso já é fácil de identificar até o elemento o elétron da camada de valência. 17, você tem 7 elétrons na camada de valência. 16, 6 elétrons na camada de valência. 15, 5 elétrons na camada de valência. Entendeu? É muito mais fácil do que você dar 5A, 5B. O 5B tem 5 elétrons na camada de valência? Não sei, eu tenho que ver cada metal desse 5A, ou desse 5B, especificamente, entendeu? Vai Sim. que não seja assim, né? Que eles também Mas têm já dá esse. pra saber mais ou menos pelo grupo, né? Exatamente. Só que assim, a classificação hoje é essa: um 2 3 4 entendeu? E assim Entendi. Não tem mais esse sucessivamente. negócio de dois a. Então, os não metálicos compreendem toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui, esse quadrado aqui inteiro, certo? Aham. Eles recebem elétrons, né? Isso. Geralmente eles recebem elétrons, mas a gente tem composto de bismuto, de chumbo, de talho, que eles são doadores de elétrons, por incrível que pareça. São as exceções. Porque eles se comportam como metais, né? A temperatura ambiente e tal. Veja Ah, aqui, entendi. ó, ligação Aham. iônica, né? Os átomos adquirem configurações estáveis ou de um gás inerte. Totalmente errado também. Os gases não são inertes, são gases nobres, diferentes. Esses gases, eles não são inertes. Eles têm hoje reações químicas, acontecem reações químicas com ele. Existe difluoreto de xenônio, telureto de xenônio, uma coisa assim. São compostos utilizados para iluminação e tal, entendeu? Mas por que é errado dizer que eles são inertes? Hoje em dia você não pode mais chamar mais inertes, porque você consegue fazer reação química com eles, entendeu? Aí você Entendi. tem aqui, ó, um sódio que recebe de um cloro, que esse recebe de um cloro que doa para um sódio, que recebe de um cloro que doa para um sódio. E aí você tem uma rede cristalina bem definida, certo? Aí a gente vê aqui, ó, Aham. os elétrons de valência.
Essa representação aqui se chama representação de Lewis. 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 Que é, você pega um elemento químico, coloca os elétrons de valência e aí você faz a doação aqui de elétrons aqui. Aham. Essa seta está completamente errada, porque na ligação iônica não existe doação, compartilhamento de elétrons. Isso daqui só se fala quando a gente está falando de ligação covalente. O que existe é uma atração eletrostática, certo? Principalmente, por exemplo, o sódio ele tá positivamente carregado, o cloro negativamente carregado, e através disso existe uma atração eletrostática. Essa representação ela é completamente confusa, mas aqui é material de outra pessoa, então deixa que tá aí. Mas por E que é aí? totalmente confuso? Eu acho que dá pra entender. Porque é o seguinte, lembra que eu mostrei pra você o arco elétrico? Lembra do arco elétrico? Ah, lembro, sim. Lembra? Você viu que ele saiu de um ponto e foi pro outro? Ele tava aqui e saiu por aqui, aí foi pelo aquele caminho, tal. Lembro. Ele Lembra foi disso? pra cima, depois Pronto. voltou pra baixo. Isso é uma atração eletrostática, entendeu? Essa é a força eletrostática. Isso acontece na ligação química. A atração eletrostática, ela não é assim, a gente não tem como vê-la, né? A gente não tem equipamento para ver como ela acontece. Mas a definição é que existe um elemento positivamente carregado com outro Aham. elemento negativamente carregado. E aí, o eletronegativamente carregado, ele tem uma carga tão assim, tá tão densa a carga elétrica dele, que vai atrair o outro átomo próximo dele e aí ele forma a ligação química. Lembre-se que tem a distância entre um átomo e o outro, entendeu? Então, Lembro. é uma atração eletrostática. Se aproxima de tal forma e o comprimento é tão próximo assim de um átomo e do outro que a gente não tem como definir essa ligação como está aqui, ó. Como está aqui, certo? Dessa forma aqui. Não é uma doação. Simplesmente ele doou um elétron. Não é assim. A explicação não é assim. Eu vou explicar depois quando a gente estiver falando de solubilidade, entendeu? Você vai entender perfeitamente o que eu estou É mais dizendo. complexo. Só que é o seguinte, o que acontece é que essa energia ela é tão forte, entendeu? Ela é tão forte que faz com que exista uma rede cristalina bem definida. Você vê, ó, o sódio é esse daqui, o laranjinha, o cloreto é o maior. Por quê? Todo átomo negativamente carregado sempre é maior do que o que é positivo. Isso é uma regra, certo? Pelo fato de ele ter uma nuvem eletrônica maior. Ele está com uma nuvem eletrônica maior. A gente vai estudar outra coisa chamada raio de iônico, raio molecular e tal. Isso daí Espera, também todo tá. negativamente carregado é É, maior, é isso? por exemplo, o que é maior? Uma bola de basquete ou uma bola de futebol? Uma bola de basquete. Por quê? Que ela tem maior volume, né? Exatamente. Vamos considerar que o átomo iônico negativo, ele tem um volume atômico maior do que o átomo positivo. Ele perdeu um elétron, então ele fica menor, entendeu? A nuvem eletrônica dele fica menor. Eles se atraem mais ao núcleo, entendeu? Esse é um Sim. fenômeno que acontece com esses elementos. E entendi. isso já deu o prêmio Nobel, por que me parece. O cara que explicou esse negócio, ele ganhou o prêmio Nobel, entendeu? Não, mas foi com muito esforço pra explicar isso, né? Não, e aí, meu amigo? Imagine o cara passar 20 anos para explicar isso daí, que agora você vê que a pessoa coloca errado, É, entendeu? isso. Aí, por exemplo, na ligação iônica, veja, a ligação é a ligação de Coulomb, ou seja, força atrativa de cargas opostas. Interação eletrostática, certo? E aí você consegue definir a energia de atração e a energia de repulsão por isso daqui, ó, que é a distância interatômica, que é esse R aqui, e uma constante A e B, né? N também, que N é igual a 8. Isso aqui eu nem sei de onde ela tirou, mas assim, Mas como é que você vai saber essa, isso é essa carga tabelado, oposta? isso é tabelado, já foi tabelado e tal. Eu acho que isso não chega a cair no Enem não, mas aí eu preciso explicar, porque é o seguinte, uma constante significa que a reação química, ela é imutável, entendeu? A ligação entre o sódio e o cloro, ela é imutável.
Então significa que ela vai ser a mesma ligação e a única coisa que vai variar vai ser a distância entre um raio, entre um átomo e o outro. Isso a gente chama de distância interatômica. Lembra que eu falei para você e tal, a análise que a gente consegue instrumental fazer e tal, e aí a gente consegue definir essa distância interatômica, entendeu? Uhum. Você veja, ó, a energia de ligação é relativamente elevada na faixa de 600 a 1500 kJ por mol. Isso equivale, por exemplo, a nossa dieta, nossa dieta, a gente come em torno de 3.000, uma pessoa saudável, né? É. 3.000 quilojoules por dia, certo? 3.000 quilojoules por dia. Isso equivale a comer 3 refeições por dia. Ou seja, é muita energia. É. E quando a gente está falando de mol, a gente está falando de 12 gramas de carbono 12, que é o isótopo do carbono 12, que equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Isso a gente vai estudar um pouco mais à frente, quando a gente está falando de mol, a gente está falando de quantidade de matéria. Então se a gente tem 1 mol dessa substância aqui, por exemplo, do NaCl, cloreto de sódio, a ligação iônica, ela tem essa energia aqui, ó, 1500 kJ. Ou seja, é uma energia muito forte, muito grande. E é muito difícil de você romper essa ligação química, entendeu? Você tem que imprimir uma energia tão grande, a ponto dessa energia ela ser rompida. Por exemplo, você formar um átomo elementar de sódio e um átomo elementar de cloro, para você romper essa ligação, entendeu? Ou seja, é extremamente forte. E graças a Deus que ela é forte, porque se não fosse assim, o oceano não seria salgado, seria extremamente ácido e não teria vida na Terra. E aí, por exemplo, aqui, ó, a ligação iônica, ela acontece por um motivo, né? Lembra que eu falei para você que são cargas opostas? Sim. Pronto. Aqui tá, por exemplo, aqui tá um experimentozinho bem simples. Sim, essa parte das cargas opostas eu fiquei confuso numa coisa. O quê? Não tem a ver com ele ser cátion ou ânion, de ser Tem. carregamento, eletrizado positivamente ou negativamente. Sim. O positivo a gente chama de cátion e o negativo a gente chama de ânion. Mas quando fala cargas opostas é isso. Sim, o ânion ele tem carga negativa e o cátion ele tem carga positiva. Isso é uma lei, isso é sempre vai ser assim. Só que, mas antes da ligação acontecer, eles não estão neutros assim? Neutros não quer dizer neutros, eles não estão com mais elétrons ou menos elétrons. Sim, então, aí é o que é o seguinte. É, é porque assim, para eu explicar isso eu tenho que passar para a próxima parte, entendeu? Que é a questão de a reação química que você faz e tal, para definir esses elementos para eles ficarem dessa forma. É uma explicação, é como eu disse, a gente não tem como definir isso daí, porque a gente não vê nem no microscópio como é que acontece essa reação, entendeu? Porque a reação é extremamente rápida. Por exemplo, quando você mistura ácido clorídrico e hidróxido de sódio, um ácido forte e uma base forte, eles se combinam imediatamente, entendeu? Ou seja, Entendi. eles têm uma combinação tão rápida que é difícil de você acompanhar, entendeu? É por conta disso. Mas assim, quando você joga eles dentro da água, né? Eles estão solubilizados. É isso que acontece aqui, ó. Por exemplo, você tem água pura e você tem aqui o sal puro aqui. Sim. E aí você não tem, nesse sal puro, você está com energia tão estável que você não tem corrente elétrica, você não tem condução. Lembra que eu falei que a energia, ela procura o caminho mais fácil para dissipar a energia e tal? Energia, sim, Então, sim. na forma de energia elétrica, quando você coloca o sal dentro d'água, existe uma coisa chamada corrente elétrica, que é o quê? Ele está procurando um meio para dissipar essa energia. Então, quando você coloca um condutor elétrico, que é um cobre, ou então, sei lá, zinco, qualquer outro metal que é condutor, acende a lâmpada. Por quê? Porque você tem uma corrente elétrica, você está com o sal solubilizado aqui, ó. Veja aqui, ó, o cloro, o sódio, entendeu? Eles estão aqui
se mobilizando, a água está se movimentando junto com eles, né? A atração intermolecular entre a água e esses elementos, ela está acontecendo de tal forma que está gerando uma corrente elétrica. Isso acontece também muitas vezes na nuvem, né? Quando você tem Sim. lá sais dissolvidos na água e tal, entendeu? E Essa aí corrente acontece. elétrica só acontece com os compostos iônicos? É isso mesmo. Mas, por Ah, exemplo, você tem também o açúcar. O açúcar ele também conduz um pouco de eletricidade. Ele é um sólido pouco condutor, mas você consegue, entendeu? entendi. E isso a gente vai vendo lá na frente por que isso acontece, que a gente consegue definir isso daí. Isso está de acordo com a questão da acidez, basicidade e tal. E aí, Aham. por exemplo, apresenta elevados pontos de fusão, são duros e frágeis, isolantes eletricamente e termicamente, eletrólitos, né? A gente tem a questão dos eletrólitos fortes e os eletrólitos fracos, né? E aqui a Mas o gente que tem a que quer ligação dizer isso? São covalente, ó. duros e frágeis? Oi? O que que quer dizer isso? São duros e frágeis. Por exemplo, o sal, ele é duro, porque ele é um Ah, sólido cristalino, mas ele é sim. frágil porque ele não é assim, como o diamante, né? O diamante você não consegue quebrar o diamante. O sal não, o sal você consegue triturar o sal, entendeu? Duro no sentido de ter uma dureza relativa entre outro composto, entendeu? Você consegue pegar uma pedra de sal e consegue riscar um outro elemento, entendeu? É porque eu acho que Entendi. ela não soube explicar direito isso não. Mas é isso daí. Por exemplo, você tem o plástico ele é duro, mas ele é frágil. Você consegue quebrar o plástico, entendeu? Isso tem Entendi. a ver com a Aham. questão da dureza relativa. Por exemplo, o açúcar. O açúcar é um sólido, ele tem uma certa dureza, mas ele é mais frágil do que o sal de cozinha, entendeu? Por causa do ponto de fusão dele. Por conta das interações intermoleculares e por conta da Interações força da Isso, ligação. isso. Sim, sim. Exatamente. Pronto. Então, a regra do octeto, ela vale para sólidos iônicos e elementos iônicos, né? Espécies iônicas, e também ela vale para elementos moleculares. Aqui, ó, aqui a gente está falando do metano. Metano é CH4. O carbono ele tem uma configuração eletrônica capaz de transformar os seus compostos doando quatro elétrons, né? Ele recebe 4 elétrons para formar como é que se diz? Para ter o seu octeto completo, né? A A configuração estabilidade. eletrônica do carbono é 1s2, 2s2, 2p, 2p2 parece, 2p2, p3, p4, é isso mesmo, 2p2. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência, né? 1s2, 2, mais 2, 4, mais 2, 6. O carbono ele pode fazer até mais ligações. Hoje já existe até carbono fazendo 6 ligações e tal. Mas isso a gente não vai ver aqui não. E aí, Ok. o carbono, ele naturalmente, normalmente, ele faz 4 ligações. E é graças a esse carbono fazer 4 ligações que a gente está vivo hoje. A gente tem a nossa vida, né? A química orgânica existe. Você tem suas células. Você consegue respirar, entendeu? Ainda bem que o carbono faz 4 ligações, porque se ele não fizesse 4 ligações, a gente seria baseado em qualquer outro elemento do grupo dele, como por exemplo o silício, o selênio e tal, e etc, entendeu? Já pensou a Uhum. gente ser feito de silício? Aí a gente ia respirar pedra, uma coisa assim, então não tem nem Nossa, como eu explicar essas coisas, né? Mas ainda bem sim. que existe as formas de carbono, né? As formas de vida em carbono. E aí, por exemplo, você vê aqui, ó, ele compartilha 4 elétrons, ó, esses vermelhos são do carbono, né? Não, esses brancos são do carbono, ó, tá vendo aqui, ó? Esses brancos Tô aqui vendo. são do carbono e os vermelhos são do hidrogênio. O hidrogênio doa um elétron para o carbono e recebe um elétron de volta. Ou seja, eles compartilham em uma ligação 2 elétrons, entendeu? Isso não era explicado pela física clássica.
eles ignoraram completamente, né? 300 anos, eles não ligavam para isso. Mas quem sabe que eu E aí, através da física moderna, que isso começou a ser um problema, e aí eles propuseram explicar isso daí, certo? A gente Aham. tem aqui a característica da ligação covalente, como eu falei, né? Ela tem uma direção, ela tem tamanho, e aí o átomo mais carregado, ou seja, o que tiver a nuvem eletrônica mais carregada, ele tem a capacidade de induzir a nuvem eletrônica do outro elemento e se aproximar mais dela. É assim que a gente consegue definir se a ligação ela é muito forte ou ela é muito fraca. E com isso, a gente consegue definir que o HF, que é o ácido fluorídrico, e o HBr, por exemplo, o HF é um ácido fluorídrico, o HCl é o ácido clorídrico e o HBr é o ácido bromídrico. O HF é um ácido mais fraco do que o HCl. O HCl é um ácido mais fraco que o HBr, entendeu? Por quê? Aham. Porque esses elementos, eles são extremamente... eles têm uma afinidade eletrônica muito grande. A gente vai estudar isso depois. E essa afinidade eletrônica induz o elétron do hidrogênio mais perto da nuvem eletrônica deles, entendeu? E com Aham. isso, isso faz com que a força da ligação ela aumente nessa direção aqui, ó, para baixo. Por exemplo, em direção a esse grupo aqui, ó, o grupo 17, certo? Quando você fala da força da ligação com o hidrogênio, ó, Eu não entendi essa parte, como assim? eu O vou que que tem o explicar. grupo 17? Veja, o grupo 17 é o grupo do flúor, do cloro e do bromo. Aham. Sim. Pronto. O flúor, ele tem menos capacidade de atração eletrônica, de elétron, né? Afinidade eletrônica, do que o cloro e do que o bromo. Essa afinidade eletrônica induz a nuvem eletrônica do hidrogênio a ponto desse hidrogênio, esse elétron compartilhado, aqui é uma ligação coordenada, aliás, uma ligação covalente, fazendo com que essa ligação ela se estenda mais para perto do átomo de flúor e de cloro e de bromo. Entendeu? Aham. Por exemplo, o elétron está mais localizado próximo ao átomo de cloro. Essa, no caso, é uma representação, né? Para a gente explicar Sim. Aham. a ligação química, entendeu? E aí a gente consegue definir a força desse ácido. Por exemplo, o ácido clorídrico é mais forte do que o ácido fluorídrico. Entendeu? Ele tem uma força ácida, por exemplo, ele é mais forte em acidez do que o ácido clorídrico. E, consequentemente, o ácido clorídrico é mais fraco do que o ácido bromídico. Eu vou lhe mostrar um exemplo depois, certo? Tá Não, bom. não se atenha muito a isso agora, não. Aham. Então, isso aqui a gente vai falar na próxima aula. Por exemplo, a gente tem aqui ó, as ligações covalentes e a gente tem também a ligação metálica, certo? Sim. Por exemplo, a gente tem as propriedades dos compostos covalentes, né? E aí a gente tem os compostos formados pelas ligações covalentes, certo? Ligação metálica e tal. Isso aqui eu vou mandar para você. Ok. E aí ela fala de ligação secundária, que não é ligação, pelo amor de Deus. Ué. Tem tipo de dipolo e tal. E aí Mas é tudo parece que isso. tá cheio de erros. Você tá observando aí. Oi? Mas parece que tá cheio de erros Não, esse é porque informe. assim, pode ser uma professora mais antiga, entendeu? E que não se atenha às novidades e tal. E aí acaba que fica repetindo sempre o que ela aprendeu na faculdade, entendeu? Aham. Então, a gente vai passar agora para física. Deixa eu mandar logo para você Ok. essa apresentação. E acho que eu dormi bem hoje, né? Eu tô com sono. Então, perceba que, por exemplo,
passou um tempo para que a gente pudesse explicar essas questões envolvendo as reações químicas, né? E olha que as reações químicas, elas são um produto das ligações químicas, porque se a gente não conseguisse explicar a ligação química, a gente não conseguiria explicar as reações químicas, entendeu? E é importante quando a gente for começar a falar sobre as funções químicas, né? Por exemplo, sais, óxidos, bases e tal, entendeu? É fundamental a gente poder falar a respeito dessas... Mas essa porcaria desse cabelo não vai baixar, não. Baixou. Cabelo grande é um saco, né? Tem que pentear e tal. Ah, sim, é uma chatice. Quando acorda, Fica tudo bagaçado. Eu tô esperando aqui pra enviar, mas não vamos perder tempo não. Vamos pegar de... vamos pegar a aula de física no terceiro ano. Deixa ele carregar. Meu amigo, oxe, que demora é essa? Bom, na física do terceiro ano, né, no caso a elétrica, né, física envolvendo eletricidade e tal, sim, o que tem. lembra que eu falei pra você, né, ondas, partículas, eles não consideravam as partículas como ondas, nem as ondas como partículas e tal. Ah, sim, lembro. Na física Pronto, clássica. isso. Né? Então a eletricidade, ela ainda tem um pouco de física clássica, né? Eles não conseguiam definir as questões, por exemplo. O primeiro estudo a respeito da eletricidade foi feito quando um cientista, eu esqueci até o nome dele, mas é difícil lembrar o nome de cientista. Mas assim, ele pegou uma rã e Sim. colocou um tubo de zinco e um tubo de cobre de um lado a outro da rã, sabe? E aí Uhum. ele viu que as pernas dessa rã se mexiam, ficavam se mexendo. Sim. Aí, pra ele não morrer queimado na fogueira, ele começou a fazer esses experimentos de forma secreta, entendeu? Ele Eu já vi isso ele, nos filmes, eu acho. é, Experimentos com. Na sala de aula eles pegam um sapo, alguma. E meio que eletrocutam ele, né? Põe um é, choque. esse é o princípio da eletricidade. Ele tinha acabado de descobrir a corrente elétrica, certo? Uhum. E esse estudo em especial, ele deu início a toda uma gama de estudos que se dá o nome de é, eletrólise, entendeu? Foi precursor da eletrólise e tal, todas essas questões aí. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui um fio metálico, veja, a gente tem um fio metálico de comprimento L, né? Uhum. Seção transversal, quando a gente está falando de seção transversal, é como se a gente cortasse esse fio que é. Quer que eu acenda a luz também? Peraí. É, Vou. já tá Vou aqui beber um escurecendo um copo pouco. d'água. Peraí. Ok. Assim, seção transversal, como está descrito aí, é como se a gente cortasse o material, né? E uma folha, vamos dizer assim, uma folha, entendeu? Uhum. Ele é um material 3D, mas a gente corta ele como se fosse uma folha. E aí a gente pega essa folha, na verdade assim, é um pedaço, a gente corta um pedaço desse metal, Uhum. desse condutor,
para que a gente possa utilizar ele para a gente estudar, porque a gente não vai utilizar o metal inteiro, então o comprimento inteiro, certo? É um pedaço só. Então, foi estabelecido um campo elétrico. É uma propriedade que se manifesta no espaço ao redor de uma carga elétrica, como mostra a figura a seguir. Esse campo elétrico pode ser estabelecido, por exemplo, ligando-se às extremidades do fio aos polos de uma pilha ou bateria. Sabemos que no fio condutor existe um grande número de elétrons livres. Essa é a teoria ainda mais utilizada para explicar uma corrente elétrica, né? Existem elétrons livres e aí eles correm livremente ao longo do metal, certo? Certo. Estarão imediatamente em movimento. Os elétrons possuem carga negativa. Esse movimento terá sentido contrário ao do campo aplicado, como mostra a figura. Então, toda vez que a gente estiver falando de uma corrente, a gente está falando da atração desses elétrons saindo de um ponto negativo para um ponto positivo. E aí, eles circulam nesse circuito, né? É por isso que o nome é circuito elétrico. É um circuito em que ele sai de um ponto ao outro infinitamente, certo? É por isso que quando a gente sente um choque, quando a gente toma um choque, é porque o elétron está saindo da nossa mão. Por exemplo, a gente tá com o dedo aqui. O elétron está saindo da nossa mão, percorre toda a nossa corrente sanguínea e chega até o chão, o terra, certo? Certo. Pronto. Como os elétrons possuem carga negativa, esse movimento terá sentido contrário ao do campo aplicado, como mostra a figura. Veja, o campo elétrico ele está vindo nessa direção aqui. Então significa que o polo positivo está aqui e o polo negativo está aqui. Entendeu? Uhum. Sempre o campo elétrico ele vai estar na direção oposta do fluxo dos elétrons. Lembre sempre disso. Então veja, um campo elétrico, estabelecimento em um fio metálico, provoca um fluxo de elétrons nesse condutor. Fluxo que é denominado de corrente elétrica. Aí você me pergunta, o que é mais perigoso? A corrente ou a voltagem? Bom, depende. Depende da suscetibilidade individual. Se você tomar um choque, depende da corrente, depende da voltagem, isso vai depender de pessoa para pessoa. Depois eu vou pegar um vídeo que eu vi de um velho que tava tomando um choque lá. Ele não morreu. Aliás, na verdade ele não tinha morrido, né? Ele não tinha tomado choque, ele ficou preso. Só que aí teve um vizinho dele que foi topar nele e aí, cara, deu a desgraça, porque além dele ter queimado as costas do senhor, caíram os dois, entendeu? Não. Deu curto. Que desastre. E aí, veja. Sentido real, né? Existe essa questão, sentido real. Nos condutores sólidos, no caso, nos metais, o sentido da corrente elétrica é o sentido do movimento dos elétrons, sentido real da corrente elétrica. As cargas se movem do polo negativo para o positivo, que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Isso aqui, certo? Negativo indo para o polo positivo. Sentido convencional, no caso, sentido convencional, né? Imaginário, certo? É o deslocamento de cargas positivas correspondendo ao mesmo sentido do campo elétrico no interior do condutor. As cargas positivas se movem do polo positivo para o negativo. Bom, como eu não sou eletricista, eu só posso dizer o seguinte. Eu só sei que existem 3 tipos de bandas, né? Como a gente fala? Bandas. Neutro, fase e terra. A fase é o positivo, o neutro é o negativo, vamos dizer assim. E o terra é o aterramento que você coloca na sua casa, certo? Sim. Pronto. E aí, veja, lembra que eu falei para você, ó, íon é uma partícula carregada eletricamente, podendo ser positiva ou negativa. Eu falei isso para você aqui agora, não foi? Falou, cátion. Pronto. Cátion é um íon carregado positivamente. Qual é o cátion do NaCl? Cátion do NaCl? Sim. Quem é o cátion? Como assim? Do Na ou o cloro ou o sódio, é isso? NaCl. NaCl é o sal de cozinha. Tem uma espécie positiva e uma espécie negativa. Quem é o cátion? Peraí.
O cátion é a espécie positiva. Por exemplo, o Eu acho cátion que é é o sódio. sódio. É o sódio. Por quê? Porque ele é positivo Aham. na ligação química. Lembre-se que Ele a perde ligação, elétrons. E a o. ligação iônica é uma atração eletrostática. Sim. Entendeu? Então, o cátion é o sódio que perde um elétron e Cloro é o o ânion que cloro ganha elétrons. é o ânion, que é o que recebe o elétron. Entendeu? Isso. Aham. Pronto. O ânion é o cloro, o cátion é o sódio. Cara, estudar física e química ao mesmo tempo é bom, cara. É legal. É, faz sentido. É muito bom pra estudar isso. É interessante isso daí. Porque assim, a gente estuda separado, né? E o professor de Aham. física às vezes detesta química, e o professor de química às vezes detesta física. Entendeu? Sim. Então, aí você vê aqui, ó. A gente Você tem gosta dos também. dois. É. A gente tem também as propriedades da corrente elétrica, certo? Ah, eu esqueci de falar aqui, ó, por exemplo. A carga de um elétron, a carga de um elétron vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Coulomb, que é o cara que descobriu a eletricidade, que é o cara que pegou a RAM lá, botou o fio lá e aí descobriu que existia corrente elétrica, certo? Certo. Deixa eu ver se já abriu o WhatsApp. Ainda não. Seu computador. Paciência, você. Peraí, não tá. Oxi, entendi. Ah, então, voltando aqui. Por exemplo, a gente falou da seção transversal, né? Isso. A gente tem um condutor metálico da figura sendo percorrido por uma corrente elétrica, certo? Em um intervalo de tempo, veja que a gente não está falando de velocidade, mas a gente está falando de tempo agora também. Na física é Uhum. sempre assim, considerações a respeito do tempo, a respeito do espaço e tal. E veja que, por exemplo, a eletricidade a gente não consegue definir a velocidade de um elétron pela física clássica. A gente não tinha como definir isso. Mas a gente consegue definir a intensidade da corrente elétrica, que é o quê? A gente tem aqui, ó, a seção transversal, uma quantidade de carga em módulo, ou seja, a carga sempre vai ser positiva. Por exemplo, o módulo dessa carga sempre vai ser um valor positivo, certo? Certo. Então a gente tem aqui, ó, a variação da carga ΔQ sobre ΔT. Isso se chama intensidade da corrente elétrica. A unidade da corrente elétrica na SI é o ampere, que é outro físico que estudou eletricidade e tal. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, uma corrente de 5 amperes, né? Significa que circula uma carga de 5 coulombs por segundo, certo? Que é 5 coulombs por segundo. Aí você me pergunta, então 5 amperes é uma carga muito alta, aliás, é uma corrente elétrica muito alta ou muito baixa? Vamos ver quanto de energia tem em 5 coulombs, certo? Vamos fazer esse Certo. cálculo aqui agora. Eu quero saber energia, né? Esse é o módulo 6 lá do, daquelas apostilas. O módulo Ah, tá. 6 é. Isso mesmo. Kilojoule.
Peraí, viu? Coulomb para Joule. Peraí. Não, eu acho que tá errado aqui. Depois eu dou uma olhada em como converter isso aqui. Mas assim, você tem 5 coulombs, é uma energia suficiente para queimar Sim. uma carne, entendeu? Se você tiver 110 volts, entendeu? Se Uhum. você tiver numa energia de 110 volts, você consegue queimar a carne por um tempo. Certo. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, 1 amperes, né? Você tem miliamperes, 1 miliamperes. Lembre-se que ampere é a unidade do SI, certo? Isso é importante. 0,01001 ou 10 vezes 10 a menos 10, 10 a menos 3 amperes. E microampere, que é 1 vezes 10 ou é 10 a menos 6 amperes. É A a mesma quantidade coisa de, das outras unidades. isso, a Mili. quantidade de carga é dada pelo produto do número de elétrons multiplicado pela carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é N vezes E, certo? E aí a gente tem aqui, ó, Certo. um corpo está eletrizado com uma carga negativa de 1,6 vezes 10 a menos 6 coulomb. Sabendo que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, pode-se afirmar que esse corpo tem excesso de elétrons da ordem de... Aí você pega aqui, ó, delta... Aí você tem aqui, delta Q é a, é a carga, né? A variação da carga. Número de elétrons vezes é, a carga do elétron, né? Que é o E, certo? Eu Sim. quero saber quantos elétrons existem em relação a essa carga aqui. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dividir ΔQ sobre E. E aí eu obtenho o valor de 10 a 13 elétrons, certo? Aqui a gente tem Entendi. outros exercícios. Mas o que quer dizer excesso de elétrons? Por exemplo, quantos elétrons a mais? Entendeu? Um Não, elétron, eu, eu entendi, eu sei que excesso quer dizer isso, mas nesse caso aí, o que quer dizer veja, quando o corpo tem. a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? Aham. Essa é a carga de um elétron. Sim. É a carga elétrica de um elétron. Então ele tá perguntando quantos elétrons tem, ou essa carga equivale, essa carga aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 6 coulomb. Ah, tá, pronto. Eu falei 5 coulomb, né? Então se é 5 coulomb, então a gente pode pegar aqui, ó, peraí. N vezes 10. Isso, eu tenho 5 coulomb dividido por... Ah, entendi. Agora eu vou fazer aqui. Agora eu consigo achar. Por exemplo, 5 dividido por 0,6. Cinco dividido. O, esse. Tudo bem eu perguntar uma coisa enquanto. Pode perguntar. Esse E aí vai ser sempre igual a 1,6, 10 e Vezes 10 a 19. menos 19. É uma Ok, constante. ok, tá certo. É, eu não estou conseguindo fazer o cálculo aqui usando a calculadora do Windows. Eu estou achando aqui a função. Qual é a conta que você está tentando fazer? Não, na verdade, eu não estou achando o exponencial elevado. Peraí, acho que é isso. Deixa eu ver
5 dividido por... Esse não, deixa quieto. Não tô entendendo. Pronto, acho que achei aqui. 0,6... 5 dividido... Oxi, Ora, não entendi. o que aconteceu? Deu erro aqui. Mas deixa eu lá. Mas então, Tá aí. bom. Peraí, aí o que acontece? Eu vou achar o cálculo, depois eu mostro pra você a questão da intensidade que a gente sente, né? No caso. Eu tava falando do que mesmo? Sobre a resolução desse exercício aí, Sim, então. É, por do exemplo, excesso de elétrons que eu tinha pronto, você perguntado. veja aqui, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19 é um número extremamente pequeno, né? Muito pequeno. Esse 1,6 vezes 10 a 6 é quantas vezes maior do que 1,6 vezes 10 a menos 19? É muito maior. Muito mesmo. Entendeu? Então, se ele é muito maior, por exemplo, vamos dizer que ele seja. É porque a gente está falando aqui de potência, né? Você veja, aqui é Sim. menos 20. Vamos dizer que é menos 20. E aqui é menos 5. Então a gente tem 15 distâncias da exponencial. Ou seja, o resultado tem que ser um número extremamente grande de elétrons. Entendeu? Ah, entendi. Veja que a gente tem aqui, ó, 10 a 13 elétrons, ou seja, 10 vezes 10 a 13 é uma quantidade gigantesca de elétrons, entendeu? Aham, entendi. Só nessa pouca carga que tem aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Então, por exemplo, quando a gente pega aqui, ó, a gente vê aqui, ó, a corrente elétrica que percorre um condutor em função do tempo é fornecida pelo gráfico. Calcula o número de elétrons que atravessa uma seção reta desse condutor em 6 segundos. Dado é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 C. Delta Q é igual a I vezes delta T, ou seja, I é igual a delta Q sobre delta T. Então a gente pode fazer o cálculo fazendo a multiplicação, né? 3,2 vezes 6 segundos. De onde foi aquele 3,2? Aqui. O gráfico é esse aqui. A corrente é 3,2 e o tempo é 6. Veja que a seção transversal, a corrente é constante, né? Você não Uhum. tem variação, entendeu? Sim. E aí ΔQ é igual a 19,2 Coulomb. Veja que você tem aqui, ó, 19,2, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí você divide 19,2 dividido por 1,6. Deixa eu ver aqui, viu? Que é igual a 12 sobre 10 a menos 19. Ou seja, 12 vezes 10 a 19. Ou 1,2 vezes 10 a 20 elétrons. Era esse cálculo que eu estava querendo fazer. Ah, Entendeu agora? Viu aqui? Só que ali eu não tinha. Por exemplo, se eu tinha 5. Eu tenho 5 Coulomb, então aqui é 5 dividido por 0,6. Vamos lá. 5. Peraí. 5 dividido. Então aqui, por exemplo, quando você tem uma corrente de 5 amperes, né? 5 coulombs por segundo, em um segundo você tem um fluxo de 3,125 vezes 10 a 19 elétrons. É elétron pra caramba, é por isso que é. queima, cara. E queima bastante. Uhum.
Entendeu? Por isso que é Eu uma acho que tem aquela desgraça você regra tomar também. choque. Eu detesto tomar choque. Oi? Detesta aqui. Detesto tomar choque. Ah, tomar choque. É. Então, a gente está falando aqui de uma intensidade elétrica ou corrente elétrica muito alta, muito grande, entendeu? Aham. E aí a gente tem os tipos de corrente elétrica, né? A gente tem a corrente contínua. Uma coisa interessante, antes da eletricidade surgir como ela é hoje, né? Sim, Acho que você já deve ter ouvido falar de Nikola Tesla e Thomas Edison, né? já ouvi falar. Pronto, você vai falar desses dois. Aham. Esses dois, eles foram responsáveis por uma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos, que foi a guerra dos padrões elétricos. A iluminação pública e a iluminação das casas antigamente, né, lá em 1800, 1840, 1850, antes de surgirem os estudos da eletricidade como ela é hoje, Sim. a iluminação era feita através de gás ou através de querosene, entendeu? Aham, sim. Aí, antes da querosene surgir, né, o petróleo e tal, era óleo de baleia e muito antes era carvão e tal, e essas coisas, entendeu? Você veja que Sim. você já chegou, acho que você já deve ter visto algum filme da Inglaterra do século XIX e tal. Você já chegou a assistir Peaky Blinders? Já viu Peaky Blinders? Não, né? Big Blinders? Peaky Blinders, é. Acho que Netflix. Tem alguns filmes e Eu... tal, por exemplo. Ah, É sim, um- já vi, sim. então, é um inferno você morar num lugar desse, porque era tudo feito a carvão, né? Aquecimento a carvão, Aham. cozinhar a carvão, a indústria era toda alimentada através do carvão, o trem funcionava a carvão, ou seja, era carvão para Era todo muito mundo legal. cuspir carvão à vontade. Era tudo aquela coisa preta, aquela coisa escura, a cidade toda É meio cheia de cinzento. fumaça, entendeu? Aham. Até o povo fumava, né? Igual uma caipora. Então, é, quando surgiu a querosene, isso começou a mudar. A iluminação pública passou a ser feita por gás, passou a ser feita por querosene. O Rio de Janeiro foi a primeira cidade do Brasil a ter iluminação elétrica, a iluminação pública, entendeu? Foi quando? Isso foi em 1860, 1870, eu acho, alguma coisa assim. É, também era Mas antes capital. de Aham. surgir a corrente contínua e a corrente elétrica, a dependência era isso, né? Você tinha o carvão, você tinha o querosene, as propriedades do Sim. petróleo e tal, as substâncias do petróleo. Só que Nikola Tesla e Thomas Edison, eles começaram uma guerra nos Estados Unidos para saber qual era o padrão de eletricidade que deveria ser definido, por exemplo, o padrão de eletricidade e tal. E aí, por exemplo, a corrente contínua, ela era uma corrente extremamente segura, né? Só que ela tinha um problema, você tinha que colocar capacitores gigantescos para poder gerar corrente, a corrente, por exemplo, poder de corrente suficiente para iluminar as cidades, então, entendeu? Já a Aham. corrente alternada não, a corrente alternada ela não precisava de tanto capacitor. Você poderia colocar, porque assim, a corrente alternada ela é assim, ó, ela é um ciclo, entendeu? Assim como as ondas sonoras e tal, entendeu? Sim, aham. O rádio, as Frequência. ondas de rádio. Então, você tem a corrente alternada, que ela alterna os ciclos, entendeu? Aham. E se não fosse por conta de Nikola Tesla, não conseguiríamos desenvolver os equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos. Por quê? Porque eles são equipamentos que necessitam de corrente contínua. Por exemplo, uma máquina de lavar, você não tem como ligar ela diretamente na corrente alternada. Por exemplo, você liga ela na corrente alternada, mas dentro dela existe uma placa de conversão que faz com que essa corrente, ela... E outra coisa que é interessante na corrente alternada, ela tem uma frequência. Se você pegar, não sei se seu pai tem, ou se alguém perto de você tem, um multímetro, ou um voltímetro, né? Um multímetro e tal, digital, que é um equipamento eletrônico que tem o polo negativo e o polo positivo, que é Aham. vermelho e preto.
Meu pai é eletricista, então eu sei usar esse negócio quase como osmose. Você consegue, através desse multímetro, você consegue definir qual é a frequência. Sim. Qual é a É o... frequência da tomada. A tomada, é geralmente, ela está em 60 Hz, ou seja, ela faz um ciclo desse aqui 60 vezes por segundo, entendeu? 60 Hz. O monitor do Aham. seu computador, o meu monitor, nós estamos conversando, você está me vendo, né? Você está me vendo aqui agora em uma frequência de 60 Hz, entendeu? A internet, Sim. geralmente, se ela não for internet de fibra ótica, ela não consegue acompanhar essa velocidade, essa frequência. E aí faz com que muitas das vezes eu esteja vendo você, por exemplo, você balançar a cabeça, uma coisa assim, com um lag, vamos dizer assim, um tempo de 1 segundo ou 2 segundos de demora. Assim, eu não consigo ver você Sim. balançar e aí eu ver você balançar como se você realmente estivesse balançando nesse tempo, entendeu? Nesse tempo de 1 segundo, Aham. eu vejo como se alguma coisa estivesse parando. Isso significa que o monitor, então a transmissão da sua internet, ela não está transmitindo em 60 Hz, entendeu? E aí, graças a Nikola Sim. Tesla, a gente tem a façanha de poder criar esses equipamentos que operem nessa frequência, nessa velocidade. E, se não, e por conta de Thomas Edison ele quase que destruiu a carreira do Tesla e tal. Ele foi muito injustiçado. Ele pegou um O Thomas elefante. Edison. Foi. Ele pegou um elefante. Isso é documentado. Todo mundo que estuda eletricidade, que estuda ciência e tal. Bom, pelo menos aqui. Agora lá nos Estados Unidos eles não estudam tanto, né? Porque o governo americano ele também fez parte disso. Por exemplo, o Edson, ele pegou um elefante. Cara, ele pegou um elefante. Ele pegou um elefante. Ele levou o elefante para uma Como? feira. Por exemplo, lá antigamente as inovações tecnológicas elas eram expostas em feiras, entendeu? As pessoas iam Ah, lá, sim, eu já o ouvi falar telefone. disso. Eu vi o telefone numa feira, é uma inovação e tal. E aí chegava em casa, Aham. eu vi o telefone lá na cidade de Nova York e tal. Vai ser uma Parece inovação que e tal, o. entendeu? Hoje em dia não, Uhum. hoje em dia quase ninguém quer saber, né? As coisas assim, as inovações e É. tal. A bicicleta, eu trouxe a bicicleta lá da Europa, é uma inovação e tal, entendeu? Mais ou menos assim. Aí o que Thomas Edison fez? Não era crime fazer isso naquela época, né? Você poderia pegar um animal, matar um animal na frente do povo e aí não ia dar problema. Ele fez uma demonstração. Ele pegou um cabo de mais de 2 quilômetros, né? De corrente contínua e enrolou no elefante o cabo desencapado. E aí ele começou a aplicar uma corrente elétrica nesse elefante. O elefante morreu eletrocutado, queimou esse elefante. Esse elefante pegou fogo. O cheiro da carniça era tão insuportável que as pessoas abandonaram a feira. E depois começou a sair no jornal os perigos da corrente contínua e tal, e etc, etc. Mas As que coisa horrível. Pois cara, um Você negócio sabe que assim. feira foi essa? Eu sou cientista, eu sou o cara que vai lutar pelo bem da humanidade. Nem vai pensando assim, desgraça nenhuma. O que Maconha. acontece? Nos Estados Unidos, as pessoas na pena de morte, porque lá tem pena de morte, né? Nos Estados Unidos, as pessoas elas morriam enforcadas, entendeu? Até 1800 e alguma coisa, quando o Edison começou a surgir e tal. A partir daí, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a executar as pessoas usando corrente contínua, através da cadeira elétrica, entendeu? Credo. É absurdo, é um negócio assim, cara, você vê. A cadeira elétrica eu já vi nos filmes também. Pronto. Depois disso, eles começaram a usar a corrente contínua em tratamento psiquiátrico. Você dava choque nos pacientes de manicômios usando corrente contínua. Ou seja, por mais de 60 anos, 60, 70 anos, a corrente contínua foi tratada como o mal da humanidade.
entendeu? Eles Sim, por causa fizeram do isso, eles elefantinho. usaram isso nos Estados Unidos como uma forma para inibir a corrente contínua. Só que os eletricistas do mundo inteiro e tal, depois viram a corrente contínua, estudaram a corrente contínua, e o primeiro equipamento que utilizou a corrente contínua no mundo, sabe qual foi? O que matava as pessoas. Não. Equipamento sem ser esse tipo de equipamento. O primeiro equipamento de uso doméstico que as pessoas passaram a utilizar As pessoas. depois foi o telefone. Telefone? Telefone. O telefone ele tem um pouco de corrente. O telefone ele tem uma corrente. Assim, o telefone é antigo, né? Você tem o Sim. cabo e tal, e aí você tem os capacitores e tal, entendeu? Mas Um isso é pouquinho no, só de no corrente para telefone. poder estabelecer a ligação entre um ponto e outro. E aí acabou, eles pararam de fazer isso com a corrente contínua e tal, e depois a corrente contínua foi aceita, entendeu? Mas Aham. antes, por exemplo, os computadores, eles eram a corrente alternada. E outra coisa, a corrente alternada, pelo fato dela ser uma corrente alternada, né, ciclos por segundo, os computadores, antes da corrente contínua, eles utilizavam válvulas, umas lâmpadas gigantescas, assim, cada lâmpada gigantesca. Por quê? Sim. Porque ele aquecia. A corrente alternada ela tem essa capacidade de aquecer. A corrente contínua também, entendeu? Mas assim, a corrente contínua nem tanto em relação à corrente alternada. Então, eles precisavam utilizar válvulas para poder conter a energia térmica que era dissipada, entendeu? E assim, por Aham. muito tempo, os computadores foram feitos através de válvulas e tal, até surgir o capacitor, que foi um marco na geração da eletrônica, né? Da elétrica e tal, que passou a ser utilizado como dissipador de calor. E aí as placas eletrônicas Sim. passaram a ter essa capacidade. Depois a gente vai passear um pouco pela eletrônica, que é a área que eu gosto também. Acho que é a única área da eletricidade que eu gosto, porque é eletrônica, porque você toma choque e aí você não tem aquele choque todo, entendeu? O seu pai ainda era eletricista. É, meu pai é eletrônico e eletricista, ainda por cima. Eu vi ele desmontando televisão na minha frente, pô. Eu sei assim, é porque eu nunca me interessei, né? Mas assim, pegar uma televisão, trocar placa e tal, essas coisas, eu consigo, entendeu? Computador também é Consegue? uma coisa assim extremamente simples, vamos dizer assim. Ah, Corrente contínua é aquela cujo sentido se mantém constante. Por exemplo, sai desse ponto, vai para esse, tá vendo? Sai desse ponto aqui, percorre o circuito e vai para o outro. A corrente é chamada de isso. CC. As correntes fornecidas por uma bateria de automóvel e por uma pilha. A corrente flui sempre de um polo para o outro, do positivo para o negativo, no caso de sentido convencional. As fontes são polarizadas, polo positivo e polo negativo. Como exemplo, as baterias e pilhas. Ó, a corrente é assim, ó, é representada assim, tá vendo? Aham. Corrente, tempo. Aqui, ó, é isso aqui. Na corrente alternada, a intensidade e o sentido variam periodicamente. Por isso a gente fala de período, né? É o caso da corrente utilizada em residências, que são fornecidas pelas usinas hidrelétricas, em termos de uma CA de frequência é, 60 ciclos por segundo. O nome de uma banda de rock muito conhecida é o AC/DC, né? O AC/DC significa corrente alternada e corrente contínua, entendeu? Que lá nos Estados Unidos eles não chamam de corrente contínua, eles chamam de direct current, ou seja, corrente direta, vamos dizer assim, né? É. Corrente direto, contínuo, mesma coisa. É, é direct current, o nome, né? Direct Direct current. E aí você current. tem AC/DC, né? Que é uma das bandas que eu mais gosto e tal. Ó. Não conhecia essa banda. Como é que é? O AC/DC? É, AC/DC, é. AC/DC. Depois você vai dizer que eu tô levando pro mau caminho. Mas ele deve conhecer. Ah, Aí você tem o caso das correntes utilizadas em residências.
Aí você tem a frequência de 60 ciclos por segundo, né? Que é isso aqui, ó. Menos 1 mais 1. Olha lá. Veja que a intensidade da corrente, ela varia de positivo e negativo, ó. Você vê aqui, ó. Positivo, Sim. aí desce, negativo. Positivo de novo, negativo. Positivo, negativo. Negativo. Entendeu? Ou seja, a própria corrente faz com que as fases elas se invertam ao longo do tempo. É por isso que você, quando bota o dedo na tomada, você leva choque sem precisar colocar o outro dedo lá, entendeu? Você toma choque só em colocar o dedo na tomada, em um ponto da tomada, e não em outro. Na corrente contínua, não. Na corrente contínua, você, para tomar choque, você precisa ter os dois pontos. Na tomada, se você colocar um prego dentro do buraco da tomada, você já leva choque por conta da corrente percorrendo, ter essa capacidade, entendeu? Uhum. E aí, você tem aqui, ó, ela flui da fase para o neutro, né? E na outra metade do Sim. ciclo, do neutro para a fase. No caso dos circuitos residenciais, as tomadas, esse ciclo se repete 60 vezes por segundo, tendo uma frequência de 60 Hz. Olha aqui a questão da frequência. Lembra que eu falei frequência? A frequência da eletromagnética e tal. Então, tem a ver também com isso daqui, ó, 60 Hz. A energia, né? E aí a gente tem aqui, ó, o gráfico, né, que é isso daqui, que é uma senoide, né? Você vê aqui, ó. Isso. E periodicamente, correspondente ao movimento vai e vem dos elétrons. Eu vou te mandar depois um vídeo que eu peguei na internet que exemplifica isso, de um cara que é russo. Mas está em inglês, mas eu acho que você consegue identificar. Você cara consegue ler tranquilo. que fez o quê? Ele faz uns vídeos sobre física e tal, entendeu? Animados e tal. Tem uma animação explicando como é que acontece e tal. Lembrando assim, a física até hoje não consegue dizer exatamente o que é eletricidade, né? Assim como a química não consegue até hoje definir como é que acontece a atração eletrostática entre os elementos. Então, lembrando que isso daqui é só uma representação. O cara que disser, é isso aí, acabou. Não, meu filho, isso aí é porque é uma convenção, uma representação que a gente tem para dizer que isso aqui existe, certo? Não é que isso exista como é que isso existe, que a gente entenda isso daqui perfeitamente. Não, a gente não tem essa capacidade ainda, ok? Então a gente tem aqui, ó,